Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Sétimo livro da Bíblia. Juízes, capítulo 6. A palavra de Deus diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se embaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos reunidos para daqui a instante participarmos da Santa Ceia. Mas queremos trazer uma palavra de tua parte aos nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Eu gostaria do máximo da sua atenção. Há uma palavra de Deus ao seu coração aqui nesta noite. E é um culto um pouco prolongado, mas é uma festa. É uma festa. Prolongado, é bom estar na casa do Senhor, né? O pessoal aí no carnaval agora, eles passam a noite toda, né? E nós estamos em algo precioso. Que bom que você veio para ouvir uma palavra de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o que fazer para que venha o verdadeiro avivamento.
O que fazer para que venha o verdadeiro avivamento? Meus irmãos, baseado na palavra de Deus, naquilo que aconteceu com Gideão, eu vejo aqui o retrato da igreja hoje. Eu vejo aqui o retrato de muitos crentes hoje. Eu vejo o que aconteceu com Gideão. Quem sabe está acontecendo na sua vida. Nós precisamos urgentemente, irmãos, experimentar um avivamento segundo o coração de Deus. O verdadeiro avivamento afeta a ética, a moralidade, provoca profunda transformação e traz mudanças múltiplas na vida de todo crente. Nada há que demonstre de forma tão eloquente a soberania e o poder de Deus como um verdadeiro avivamento. O que mostra a soberania e o poder e a graça de Deus no meio do povo é o crente estar avivado para fazer a sua obra, é o crente estar avivado para buscar a Deus, para servir a Deus, para amar a Deus e para realmente ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que se entrega ao Senhor e deixa o Senhor ter livre acesso na sua vida. No avivamento que a igreja precisa ter sempre, irmãos. A igreja, ela precisa, necessita viver todos os dias na face da terra num grande avivamento. A igreja, quando é uma igreja avivada, quando o crente é um crente avivado, ele passa a ter sede de Deus, ele passa a querer mais de Deus, muito mais de Deus. Quando o crente quer mais de Deus, irmãos, é aquele crente avivado, que ele não está só atrás da bênção, mas ele está atrás do abençoador. Nós estamos vivendo uma época que muita gente está simplesmente atrás da bênção, mas não quer nada com a abençoadora. Mas a pessoa avivada, ele quer a bênção, mas muito mais, ele quer o abençoador, ele quer Deus na sua vida, ele quer intimidade com Deus, ele quer a presença de Deus na sua vida. No verdadeiro avivamento se busca intimidade, é a presença de Deus que vai fazer a diferença. Muitas pessoas querem só o poder de Deus, mas não querem nada com Deus. Mas a igreja avivada, e essa igreja, ela quer o poder de Deus, mas ela quer o próprio Deus. O próprio Deus, é o próprio Deus que precisa estar na nossa vida. Não podemos perder mais tempo, irmãos. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. É hora da igreja não se conformar como fez Gideão, que não se conformou. Nós não podemos ser diferente. Gideão não se conformou, e a igreja não pode se conformar. A igreja precisa ultrapassar obstáculo. A igreja precisa rasgar o seu coração e clamar por um avivamento que traga os céus até nós, que traga a presença de Deus de maneira íntima até nossa vida. Meus irmãos, os midianitas eram inimigos implacáveis de Israel. Isso quer dizer, eles não davam trégua para Israel. Os midianitas usavam estratégias cruéis e implacáveis para destruir a nação de Israel. E a nação de Israel estava sendo dizimada, estava sendo fragilizada, estava sendo empobrecida pela crueldade dos midianitas, dos amalequitas, do povo do Oriente. Eles saqueavam e destruíam toda a produção alimentar de Israel. Israel não sabia mais o que fazer. A fome, a miséria estava minando a força e a resistência de Israel. Quando se tira o alimento de um povo, isso vai empobrecendo aquele povo, aquela nação. E quando Israel plantava alguma coisa, eles iam colher, exatamente na época da colheita, vinham os midianitas com mais uma multidão de amalequitas e outros reinos do Oriente, e saqueavam e destruíam toda a alimentação.
Israel não sabia o que fazer, e nesse tempo eles fizeram cavernas, covas nas montanhas, e lá nas montanhas, empobrecidos, eles ficavam escondidos, por causa os midianitas oprimiam de maneira cruel esta nação. Eles saqueavam os animais, eles saqueavam as ovelhas, os bois, os jumentos. Israel não tinha até mesmo como fazer os seus sacrifícios, que naquela época faziam o sacrifício de ovelhas ao Senhor. Até isso eles não tinham o que fazer, porque vinha os midianitas e saqueavam tudo. Israel estava sendo enfraquecido de todos os lados. Eu quero dizer nessa noite que o inimigo das nossas almas, Satanás, o nosso grande inimigo hoje, usa das mesmas táticas, das mesmas armadilhas para enfraquecer o povo de Deus. E muito crente está enfraquecido, empobrecido, porque está realmente sendo oprimido de maneira terrível pelo inimigo e não sabe como vencer essa batalha. Irmãos, quantas pessoas que olham para todo lado e vê de todos os lados a batalha está cruel, mas eu quero lhe dizer, por mais que a batalha esteja cruel, mas eu quero lhe dizer, lá em Israel eles não tinham mais alimento, e isso enfraquecia e empobrecia aquela nação. As táticas que o inimigo usa é a mesma, porém nós temos a palavra de Deus viva e eficaz, e essa palavra é o sustentáculo para você vencer o inimigo de frente. Você não precisa correr, você não precisa se esconder em caverna, você não precisa ficar com medo, porque você tem o pão da vida, você tem a palavra de Deus a todo momento que você desejar. O inimigo luta com todas as táticas para que o crente não venha conseguir ler a palavra, ouvir a palavra. Tem crente que não consegue mais ouvir a palavra. Tem crente que não consegue passar um momento para dar atenção a essa palavra. O inimigo está enfraquecendo muitos crentes. Eles não conseguem passar um período na igreja para ouvir a palavra, não conseguem mais ler a Bíblia. O inimigo também usa a tática de fazer com que o crente tenha muitas atividades, tenha uma vida corrida e atribulada, para ele não ter vida consagrada, para ele não ter vida de oração. O inimigo usa a tática de levar você a não orar. E passa o dia, e você olha para todo lado, você quer orar, mas quando chega já está cansado, e você, mal e mal, alguns batem continência para o Senhor: Senhor, me abençoe. Mas o Senhor, Ele quer te abençoar, mas Ele quer ter intimidade contigo. O Senhor quer ter intimidade contigo. Estamos vivendo um evangelho muito superficial. Estamos apenas dando continência para Deus, e isso está entristecendo o Espírito Santo. Ele não quer continência, Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ter intimidade contigo. O inimigo trava uma guerra diária contra você, para mantê-lo desanimado, conformado, acomodado. Mas chegou o momento de você dar um basta para a acomodação, para o conformismo, para o desânimo, e que você venha deixar Deus agir na tua vida. Atitudes que impedem o avivamento e a vitória de Deus vir sobre a igreja. Algumas coisas que impedem de um verdadeiro avivamento chegar até a tua vida. E eu quero dizer que o avivamento não vem, o avivamento não vai acontecer na tua vida, não vem sobre a igreja, não vem sobre os filhos de Deus, quando os filhos de Deus fazem o que é mal. A Bíblia diz
quando eles estavam passando por essa situação, Deus levantou um profeta e disse: vocês estão passando por isso porque vocês estão fazendo coisas má. Eu tirei da terra do Egito, da escravidão, prometi uma terra que manda leite e mel, mas vocês viraram as costas para mim. E eles estavam passando por aquela situação catastrófica, porque eles haviam virado as costas para o Senhor. A Bíblia diz que eles não deram ouvido à mensagem de Deus. Não vai vir avivamento, não vai vir despertamento, não vai ter bênção de Deus, enquanto você não der ouvido e não der crédito à palavra de Deus. Os israelitas viviam uma vida de ingratidão. Deus havia dado diversos livramentos, mas eles demonstraram nenhum temor a Deus. Demonstraram não ter nenhum temor às coisas sagradas. E isso é uma fotocópia do que acontece hoje. Muitas pessoas não consagram mais sua vida ao Senhor, não conseguem mais dar crédito à palavra de Deus. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, que leva-nos a ter intimidade com Ele, está indo para o espaço. As pessoas hoje estão pecando de uma maneira muito fácil. Para eu abandonar a fé, ou até estar na igreja, mas dar uma voltinha lá fora, numas baladas lá fora, e em alguns clubes, em algumas danceterias, ou até mesmo ir para a cama com uma outra pessoa, parece que ficou tão fácil. Pastor, o senhor está falando isso lá fora é normal. Agora dentro da igreja é você quebrar o sacrilégio, é você brincar com o sagrado, é você não ter temor a Deus, é você realmente jogar Deus na lata de lixo. E o Espírito Santo tem se entristecido com muitas vidas. O avivamento não vem quando não há temor à palavra de Deus. Quando é mais fácil pecar do que você estar na igreja, quando é mais fácil você ir para uma balada do que vir para a igreja, a bênção de Deus é retirada do meio da sua vida. O avivamento não vem quando o povo se esconde. Aquele povo, os midianitas, estavam escondidos, com medo, escondido nas covas e cavernas. Enquanto você estiver escondido com a tua fé, que as pessoas nem sabem que você é crente, e não tem como saber, porque algumas pessoas andam pior do que as pessoas lá fora, de lá fora. Não podemos, irmãos, nos omitir. Nós fomos chamados, e você foi chamado para ser sal e luz. Não tem como você comer uma comida e não saber que aquela comida tem aquele sabor porque teve sal. Se não tem sal, você já sabe que não teve tempero. O sal é para temperar. E o crente, ele foi chamado para ser o tempero do mundo. E se o crente não está temperando esse mundo vai à ruína, vai se apodrecendo. Mas Deus vai acertar a conta com você, porque você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para ser luz. Não tem como esconder uma luz embaixo da cama. Eu sou crente em casa, não tem como. Aonde você for, a luz tem que brilhar. A luz tem que brilhar. Será que ela está brilhando lá na faculdade? Será que ela está brilhando lá onde você trabalha?
Ou em vez da luz brilhar, a luz está se apagando, está se ofuscando. Cada dia que passa é um dia que a tua luz está dando menos fulgor. Cada dia que passa, a sociedade, os amigos, a faculdade tem tirado Deus da tua vida. Porque tem alguns cursos, o crente tem que estudar sim, e tem que ser luz lá. Porque tem alguns cursos que a primeira coisa que eles fazem é tirar Deus da mente das pessoas. E o crente, ele só vai permanecer fiel se ele tiver estrutura, se ele tiver raiz, se ele tiver palavra, se ele tiver Deus, se ele tiver intimidade com Deus, se ele conhecer Deus intimamente. Porque o diabo veio para arrasar, mas ele não tem lugar na vida de um crente avivado. Ele não tem lugar na vida de um crente que teme ao Senhor. O avivamento não vem quando não houver clamor sincero diante de Deus. O avivamento só vai vir se houver clamor sincero diante de Deus. A Bíblia diz que aquele povo que estava sofrendo, eles começaram a clamar diante do Senhor. E porque eles clamaram, Deus mandou a vitória para o povo de Israel. Você quer vitória? Você quer bênção? Você quer uma vida de milagres? Você quer poder? Você quer intimidade com Deus? Você quer ser bem sucedido em todas as áreas e na área espiritual? Precisa ter clamor a Deus. Enquanto Israel não reconheceu suas falhas e não clamou a Deus pedindo a sua soberana intervenção, nada aconteceu. Não é hora de você se conformar, irmãos. Não é hora da igreja se conformar ou se acomodar com a situação que vem em sua volta, ou até mesmo a situação que você está passando e vivendo dentro de si. Precisamos pedir para que Deus venha agir no nosso meio. Você quer um avivamento? Peça para Deus agir na tua vida. Peça para Deus agir na tua casa. Toda intervenção de Deus é precedido por clamor, por ações aos céus. Você quer despertamento, você quer vitória, você quer avivamento, você precisa orar. As chuvas torrenciais do Espírito Santo, elas não caem sem que antes os joelhos se dobrem diante de Deus com humildade. As chuvas e as comportas dos céus não se abrem antes que os joelhos se dobrem e clame por um avivamento. Você quer um avivamento na tua vida? Dobre o teu joelho e ore ao Senhor. Deus não intervirá na sua vida e na sua casa sem que primeiro haja humilhação e orações fervorosas, orações com sentimento, oração que vá até o céu. Israel estava vivendo tempo de miséria e perseguição, porque eles haviam deixado Deus em segundo plano. Enquanto Deus estiver em segundo plano na tua vida, a tua vida será rasa, raquítica, apagada, e você não vai muito longe. Irmãos, não é diferente o que aconteceu com Israel do que muitas vezes acontece em muitas vidas. Muitos crentes estão vivendo esse tempo de estiagem, de sequidão, de frieza. Isso porque não oram, não se tem mais aquele desejo de ter intimidade com Deus. Qual o teu desejo de ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo? Pela conduta errada de Israel, eles ficaram privados da comunhão, e eles ficaram privados da bênção de Deus, e sofreram na mão dos seus opressores. Isso pela conduta errada. Conduta errada na vida de crente
Isso quer dizer que vai ficar privado de bênção de Deus. Como tem sido a tua conduta diante de Deus? Como tem sido a tua conduta aqui na igreja? Como tem sido a tua conduta lá fora, na sociedade lá fora? O avivamento e a vitória só virá quando você mudar de atitude. Você precisa mudar de atitude. Gideão, ele foi essa pessoa inconformada com a situação que reinava em sua volta. Ele não se conformou. Gideão resolveu sair da caverna, sair das covas. Ele foi até o lagar para malhar trigo. Irmãos, malhando trigo no lagar era uma demonstração tremenda de luta para sobreviver. Porque trigo, irmãos, não se malhava no lagar. Lagar é lugar estreito de pisar as uvas. Para malhar trigo tinha que ser na eira, tinha que ser um lugar mais espaçoso. Mas ele foi malhar trigo num lugar apertado, olhando para todos os lados, com medo dos midianitas. Mas ele disse: eu não posso ficar preso nessa caverna, eu não posso ficar preso nessa cova, minha família vai padecer, vai morrer. Ele teve uma inconformação, ele não se conformou com aquela situação. Se eu preciso fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa para que o avivamento de Deus venha sobre tua vida e tua casa e teus parentes e a igreja. Alguém tinha que tomar uma atitude de inconformismo e ir buscar a provisão, e esse alguém foi Gideão. Irmãos, não podemos chamar de normal o estado apático, estéril, doente, frio de muitas vidas. Não é normal, irmãos, você vir para o culto e não sentir nada. Não é normal você vir para o culto e sair do culto sem sentir nada de Deus. Você não pode se conformar com isso. Alguma coisa está errada. Se você vem ao culto e não se passa nada com a tua vida, e aqui você não tem liberdade para adorar ao Senhor, e você não adora, alguma coisa está errada. Não podemos achar que isso é normal. Não, irmão, não é normal. Se você não sente nada, passa a semana, passa dias, semana, meses, e não acontece nada na tua vida, isso não é normal. Isso está dizendo que alguma coisa está anormal, porque o normal é você vir à igreja e sentir Deus na tua vida. Nós não podemos, irmãos, nos conformar e recuar, porque alguns abandonam a fé, ou abandonaram a fé. Alguns desanimaram, e você vai desanimar também. Não, irmãos, você precisa enfrentar as lutas e ser vencedor. Deus está à procura de vidas que não se conformem e vão à procura da intervenção de Deus na sua vida. Outro grande mal do nosso tempo, irmãos, é o comodismo. Isso tem trazido uma inércia, uma vida rasa espiritualmente no meio do povo de Deus. O comodismo, a pessoa é acomodada. Eu já dou meu dízimo, eu vou na igreja uma vez por semana. E agora nós temos crentes que vêm só domingo, outros que vêm só quinta, outros que vêm na terça, outros que vêm só no culto de Santa Ceia. Eu sei que problemas de serviço, de trabalho, mas você não pode se conformar. O diabo quer que você fique acomodado e que você diga: não, eu já estou fazendo a minha parte. E hoje na igreja está faltando, tem muita gente e poucas pessoas dispostas a servir.
Os departamentos muitas vezes ficam precisando de pessoas a ajudar, pessoas que estejam dispostas a fazer a diferença. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o anjo do Senhor visita Gideão lá aonde ele foi malhar o trigo, lá no lagar. O anjo veio visitar Gideão. E eu quero dizer nessa noite que está mais do que anjo aqui. O próprio Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui para te visitar. O anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho que está lá em Ofra. E aquele anjo senta-se embaixo daquela árvore e fica olhando Gideão trabalhar. Não tinha espaço, não sabia como ele fazia para malhar trigo num lugar apertado, mas ele estava ali, que era um lugar que dava uma proteção, que escondia ele, e ele estava escondido. A qualquer hora os midianitas podiam chegar, a qualquer hora ele podia perder tudo que fez. E quando ele olha apavorado, o anjo está olhando para ele. Nessa noite tem mais do que anjo. Deus está olhando para a tua vida. Deus está olhando para você. O anjo fala para Gideão: ó varão valoroso, Deus é contigo. E me chama a atenção que Gideão, ele fala: Deus é comigo? Não. Se Deus fosse comigo, nosso povo não estava sofrendo como está sofrendo. Nós ouvimos falar o que Deus fez no passado, mas só foi passado. Hoje não acontece nada e nós estamos sofrendo. Mas aquele anjo vai falando e vai mostrando. Gideão ali, ele está frustrado e reclamando que Deus havia desamparado o povo. Mas o anjo, depois de falar, incentiva e diz: olha, quero dizer que Deus escolheu você. E ele diz: mas como eu? Eu sou o menor a minha casa é a menor da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Como eu? O anjo é você. Se você é o menor, mas você mostrou uma virtude de não se conformar, de não aceitar. Você saiu. Eu preciso fazer alguma coisa. Deus está procurando aqueles que não se conformam, aqueles que estão dizendo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Deus está olhando para você, meu irmão. Você está dizendo: eu sou o menor, eu sou o que tem a vida, quem sabe, mais apagada. Deus está dizendo: é você. É você. É você lá atrás, é você, é você, é você, é você. Deus conta com aqueles que não se conformam. Deus está contando com você. Para acontecer milagres, para acontecer intervenção de Deus, para acontecer o que você deseja que venha acontecer na tua vida e na igreja, basta você colocar-se à disposição de Deus, dizer: Deus pode contar comigo. Você quer saber o que você tem que fazer para que o verdadeiro avivamento venha na tua vida? Primeira coisa que você tem que fazer para que venha avivamento na tua vida, na tua casa, na congregação, na igreja, no departamento, em todo lugar, você precisa entregar a sua oferta ao Senhor
e deixar descer fogo do céu, como fez Gideão. Depois que o anjo falou com ele, ele disse: olha, eu quero ofertar algo. Irmãos, e ele ofertou algo. Eu quero dizer que você precisa ofertar a tua vida como oferta dedicada e consagrada ao Senhor. A tua vida, os teus negócios, os teus bens, os teus talentos, tudo precisa ser colocado sobre o altar. E deixar, como deixou Gideão, deixar fogo do céu vir sobre o altar. Deixa o fogo divino, o fogo dos céus vir sobre sua vida. Irmãos, não existe nada mais trágico e mais sério do que um crente querer ser dono de si mesmo e não permitir o agir de Deus na sua vida. A maior tragédia é você não deixar Deus ser o Senhor absoluto dos seus negócios, da tua vida, da tua casa, da tua família. Então, primeira coisa, você precisa consagrar tudo no altar do Senhor. A segunda coisa, para que o avivamento venha sobre a tua vida, tem que fazer como Gideão fez. Tem que haver uma purificação pessoal e familiar. Só vai vir avivamento quando houver purificação, quando você deixar Deus purificar a tua vida e a vida da tua casa. Gideão, antes de fazer a obra do Senhor, teve que destruir alguns Baals, alguns deuses estranhos que estavam na sua casa, na casa de seu pai. Não vem avivamento, irmãos. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Se você não queimar os Baals que estão impedindo de você ter intimidade com Deus, Deus não vai derramar avivamento sobre tua vida. Deus disse que iria ocupar e usar Gideão, mas agora, Gideão, você precisa destruir aqueles altares estranhos. Muitos querem ser usados por Deus, mas não estão dispostos a derrubar os altares estranhos na sua vida. Que altar é esse, pastor? Irmãos, não vamos relacionar aqui tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que está aí na tua mente, que leva você a pecar, leva você a desanimar, leva você para o mundo, leva você para a orgia, leva você para ter menos de Deus na tua vida. São altares estranhos, deuses estranhos, que estão, quem sabe, saqueando e minando a força espiritual da tua vida, e você precisa derribar, queimar, você precisa tirar isso da tua vida. Gideão e sua casa foram mudados. Irmãos, muitas pessoas só estão preocupadas em expulsar demônios e mal das casas e da vida dos outros. É muito fácil você expulsar demônio, expulsar o mal da casa dos outros. Mas Deus disse: olha, da tua casa, tira os deuses estranhos da tua casa. Antes de você querer avivamento na vida de outros, antes de você querer expulsar demônio na vida de outro, você precisa expulsar os demônios e os deuses estranhos que estão na tua casa, na tua vida. Gideão e sua casa foram mudados, foram transformados numa novas pessoas. Avivamento genuíno, irmãos, traz transformação. Avivamento genuíno traz transformação, traz mudanças de vida. Hoje está havendo muito avivamento fabricado, muito avivamento forçado, muita simulação, muito avivamento apenas de coreografia, mas de pouca mudança de vida. O que a igreja precisa é mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida.
Não adianta a pessoa mostrar avivada aqui na igreja, mas não ter vida mudada na sua casa, não ter vida mudada no comércio, não ter vida mudada lá no colégio, não ter vida mudada lá fora. O avivamento traz mudança de vida, e vida mudada é uma vida de intimidade com Deus. Outra coisa, para que o avivamento venha, você precisa deixar o Espírito Santo vir se apoderar poderosamente da sua vida, como aconteceu com Gideão. Ele colocou-se nas mãos do Senhor. Coloque-se nas mãos do Espírito Santo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa ter a confirmação da soberana vontade de Deus na tua vida. O verdadeiro avivamento vem onde tem pessoas valentes, dedicadas, corajosas, destemidas, pessoas perseverantes e obedientes. Deus não trabalha com pessoas apavoradas, covardes, cheias de medo. Deus disse para Gideão: eu vou usar você. Ele deu o toque e o povo se ajuntou. Gideão, tem muita gente, tem muita gente. E ele disse: olha, tem muita gente. Quem está com medo, quem está apavorado, quem não tem convicção de ir para a guerra, volte para casa. Voltaram 22 mil pessoas que não estavam preparadas. Deus disse para Gideão: ainda tem muita gente, Gideão. Mas como, Senhor? O povo lá é milhares, não dá para contar o número. Mas ainda tem muita gente, porque quando Deus quer fazer algo, Ele conta com você. E se você colocar-se à disposição de Deus, vai acontecer maravilhas extraordinárias. Tinha ficado 10 mil pessoas. E agora Deus tem muita gente. E Ele voltou a falar, voltou a fazer um teste, a bem da verdade. Foram para a água lá, quem tomava água tranquilamente, descuidado, anda para casa. Mas aqueles que estão vigiando, é esses. E 9.700 homens voltaram para casa, ficaram 300, é com esses. Gideão ficou com 300 homens destemidos e preparados para a grande batalha. Meus queridos, precisamos ser vigilantes como os 300 homens de Gideão, porque o inimigo ataca de todos os lados e você precisa vigiar. Crente que não vigia é presa fácil na mão do inimigo. E agora, irmãos, aqui me chama a atenção a maneira que Deus faz as coisas. O que Deus fez com Gideão, Deus quer fazer na tua vida. Irmãos, foi dado aos 300 homens de Gideão buzinas, que para nós hoje, isso fala do verdadeiro louvor, isso fala da gratidão, isso fala da adoração. O avivamento só virá onde tem o verdadeiro louvor. Irmãos, nós cantamos muito, mas louvamos pouco. As pessoas cantam, mas nem sabem o que estão cantando. Poucas pessoas, como nós admiramos quando a pessoa está louvando, levanta as mãos, ou canta, lágrimas estão descendo, estão adorando. O teu louvor tem chegado ao trono da graça? O teu louvor tem chegado até lá? Se quisermos ganhar essa batalha, precisamos tocar as trombetas, isso quer dizer, precisamos louvar, adorar a Deus com dedicação. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração tem que chegar aos céus.
Não basta cantar, é necessário adorar, louvar ao Senhor. E quando você adora, o inimigo cai por terra. O inimigo cai por terra, porque no meio da luta, irmãos, no meio da prova, ele diz: agora ele não vai cantar, ele não tem, ele está cheio de luta. E o crente vem à igreja e começa a adorar ao Senhor. Começa a dizer: Jesus, Tu és tudo para mim. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. O crente começa a dizer: Jesus, eu Te adoro. O inimigo fica apavorado. E são buzinas que Deus coloca nas tuas mãos. Deus colocou nas tuas mãos a verdadeira buzina para você espantar e apavorar os soldados contrários, o inimigo que vem contra você. Se você louvar, se você tiver verdadeira adoração, ele vai ficar apavorado, espantado e não vai lograr êxito sobre tua vida. Não tem como o diabo atingir um crente que está adorando ao Senhor. Meus irmãos, também foi dado aqueles 300, além das buzinas, cântaros vazios. Cântaro fala da nossa fragilidade e fala de quebrantamento. Cântaro é uma coisa muito frágil. É um vaso feito de barro, mas Deus estava mostrando a fragilidade. Mas isso quer dizer que temos que confiar nele. Tem que ser cântaros vazios, irmãos. Isso fala que temos que estar despojados, vazio de qualquer coisa que possa interferir a ação e a intervenção de Deus nas nossas vidas. Deus não trabalha com vida entulhada, cheia de coisas estranhas, que não coaduna com a vontade de Deus. Deus trabalha quando você está vazio de si mesmo, vazio das coisas mundanas, e aí Deus começa a trabalhar na tua vida. Aqueles 300 homens receberam tochas acesas. Isso fala de luz, claridade. Nossa vida precisa refletir a glória de Cristo. Você quer um avivamento? Essas 3 coisas precisam estar na tua vida. Você precisa ter louvor, buzina. Você precisa estar com a vida despojada, vazia de si mesmo. Você precisa ter a tocha acesa. Fala de luz, fala de claridade, e assim o avivamento vai vir sobre a tua vida. Chegou o momento, irmãos. Chegou o momento da grande vitória do povo de Deus. O momento esperado chegou. Nós vemos, irmãos, que a vitória vem onde tem obediência, onde tem ordem, estratégia, confiança na promessa de Deus. E agora Deus deu uma estratégia para Gideão. Deus quer dar uma estratégia para você vencer essa luta que você está enfrentando na tua casa, na tua vida. Esteja atenado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dando uma estratégia como você vencer o inimigo. E Deus deu uma estratégia, e agora Gideão dividiu o grupo em 3 esquadrões, em 3 batalhões, e todos deveriam tocar a buzina e agir como Gideão. Eles dividiram aqueles esquadrões em 3. E agora, irmãos, Gideão disse: ao toque da buzina, todos devem fazer o que eu faço. Dividiu em 3 partes, uma aqui, outra colar, outra colar. E lá estava todo o povo dos midianitas, mais os amalequitas, mais o povo do Oriente, que enchia a terra, que não se podia contar. Israel era como um pequeno rebanho de cabra, a Bíblia diz. Mas eles estavam com Deus, e quem está com Deus vence. Irmãos, e agora ao toque das buzinas, Gideão deu o toque, e todos começaram a tocar naquele instante. Irmãos, o toque da buzina, todo o exército ficou apavorado. O exército estava lá embaixo, ficou confuso.
e colocaram a correr, porque aquelas buzinas começou a ter alguns decibéis a mais. O que Deus pegou? Deus pegou a buzina de uma pessoa e fez aquilo ficar em alguns decibéis a mais. E aquilo foi algo ensurdecedor para os midianitas. Eles pensavam que eram milhares e milhares e milhares de buzinas, porque o som era apavorante. Quando você começa a adorar ao Senhor, irmãos, essa adoração vai lá no arraial do inimigo, vai lá no arraial das lutas, no arraial daqueles que querem o teu mal, e a tua adoração vai destronando. Eles pensam que é muita gente, muita coisa. Não é muita coisa, é você, mas Deus, é claro que é muita coisa. Era a buzina daqueles homens, mas Deus, e ninguém vence Deus, e ninguém vence e derrota Deus. E aqueles soldados, eles estavam com Deus na sua vida. E se você tem Deus na tua vida, se você tem o verdadeiro louvor e adoração, as lutas e provas serão destronadas e o nome do Senhor será glorificado. Quando eles ouviram aqueles zunidos, eles saíram para fora das tendas e eles olhavam as luzes. Na escuridão parecia muitas luzes. Eles olhavam para um lado luz, para o outro lado luz, para o outro lado luz. Eles acharam: Israel contratou um grande exército e está vindo. E no meio da luta, irmãos, eles começaram a guerrear na escuridão um contra o outro, pensando que já eram os soldados inimigos que estavam ali. E eles mesmos se mataram. Israel só ficou tocando. Israel, eles quebraram aqueles vasos. Isso mostra uma vida quebrantada diante do Senhor, irmãos. E eles começaram a empunhar aquelas tochas, e os soldados começaram a ver tudo aquilo e falaram: algo aconteceu, Israel contratou alguém. Eu quero lhe dizer, o inimigo está pensando que você contratou alguém. Você não contratou, é o próprio Deus que veio dar vitória para você, é o próprio Deus que está do teu lado, é o próprio Deus que está com você, para você vencer o inimigo, para você vencer aquilo que está te incomodando. Coloque-se em pé nesse momento. Você precisa tocar as buzinas, precisa haver um verdadeiro louvor na tua vida. A tua adoração tem que ser genuína, a tua luz tem que brilhar no meio da escuridão. As vitórias não vêm, irmãos, se você não adorar ao Senhor. Nós cremos no derramar do avivamento sobre toda a igreja. Eu creio num avivamento sobre nossos filhos. Eu creio no avivamento sobre nossos jovens. Eu creio no avivamento daquilo que Deus quer fazer com os nossos velhos, porque a Bíblia diz que eles terão visões. Eu creio no que Deus quer fazer em toda a igreja, mas a busca do verdadeiro avivamento tem que começar com você. Você não pode parar de clamar, você não pode parar de orar, você não pode parar de adorar. A ordem era: toque as trombetas. Eles tinham que adorar, tocar. Você está adorando, irmãos? Você está mostrando a tua luz? Você não pode parar de orar até que o avivamento venha. Onde o verdadeiro avivamento chega, acabam-se as discórdias, arrancam-se as raízes de amargura, as feridas são saradas, e a glória do Senhor é manifestada. O verdadeiro avivamento inflama a vida do crente para fazer a diferença. O verdadeiro avivamento vem quando o crente diz: Senhor, eu estou aqui para fazer a diferença. Deus quer te abençoar aqui nesta noite.
Olha aqui para mim, irmãos. Gideão dividiu aquele grupo em 3 grupos. E eles começaram a tocar as buzinas. Esse tocar as buzinas fala da tua adoração. E você que é batizado com o Espírito Santo, fala também das tuas línguas celestiais. Você precisa falar em mais línguas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar essa promessa, porque o inimigo fica confuso com essa língua estranha. Você precisa ser batizado. Quebrante a tua vida diante do Senhor. Vaso vazio, vasos vazios. Por que que o avivamento não veio sobre a tua vida? Porque quem sabe ainda tem alguma coisa lá dentro. Despoja, tira isso, tira tudo. Porque Deus está dizendo: eu preciso de você. Eu termino dizendo: você é o Gideão de Deus aqui nessa noite. O tempo de Gideão passou. Hoje é o tempo, é o seu tempo. Hoje é o seu tempo, irmão. Lá atrás na galeria, hoje é o seu tempo. Hoje é o seu tempo, jovens. Hoje é o seu tempo, irmã. Lá atrás, hoje é o seu tempo. Você quer avivamento, você quer derramamento de poder, é o teu tempo. O tempo de Gideão passou. Deus não conta mais com Gideão. Ele conta com a igreja, Ele conta com a tua vida.